E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, que é quanto tempo demora para você aprender uma língua nova, né? Então desde o tempo que você começou a estudar até o tempo que você começa a falar, assim, quanto tempo isso demora mais ou menos? Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, então, quanto tempo demora para você aprender uma língua, né, desde o começo? Para você começar a falar, na verdade, né? Isso, como vocês com certeza já sabem, depende muito da língua, né? Então, para você aprender um espanhol vai ser muito mais fácil do que aprender um japonês. E existem algumas modalidades, né? Algumas opiniões de pessoas, de poliglotas. Alguns preferem começar a falar desde o primeiro dia, ou desde a primeira semana, primeiro mês, mas tipo, logo de cara. Já começar a falar, tipo, pegando palavras mais importantes e começar a falar. Outro grupo prefere estudar primeiro para aprender melhor um pouco a gramática, aprender um pouco mais de vocabulário e só depois começar a falar depois de 6 meses ou 1 ano, algum tempo assim. Isso, claro, que vai depender do tipo de pessoa que você é, né? Porque eu acredito que pessoas tímidas geralmente têm um pouco mais de vergonha de cometer erros, ou então de falar alguma coisa errada, que a pessoa vai rir, ou que a pessoa não vai entender. Então eles ficam com esse pensamento, né? Ai meu Deus, tipo, fazendo um overthinking, né? Ai meu Deus do céu, será que o que ele vai achar de mim? Que eu falo muito mal, que eu falo muito errado? E pela experiência que eu tive por mais de 10 anos que eu venho aprendendo idiomas, estrangeiros geralmente são extremamente abertos e receptivos quando você começa a falar o idioma deles, né? Então, por exemplo, você vai na Itália, começa a falar italiano, nossa, ma parla italiano molto bene, né? Você fala muito bem italiano. Você chega na Rússia falando em russo, o pessoal, nossa, você fala muito bem. O que é isso? Mesmo que você não fale tão bem assim, você começa a falar um negócio e o pessoal, nossa, tem um estrangeiro aqui, né? É a mesma coisa no Brasil, eu acho, né? Quando vem algum estrangeiro pro Brasil e começa a falar aqui com a gente em português, ele fala, nossa, esse cara chegou aqui e já tá falando português assim, nossa, que legal, né? Que interessante. Então as pessoas geralmente têm uma reação muito boa. Então por isso eu acho que não vale a pena ficar com esses medinhos e com essa timidez e deixar isso para depois, né? Claro que tem gente que prefere isso e você pode fazer isso se for a sua preferência, mas o que eu faço e o que na minha opinião é melhor se fazer é já começar desde o começo, do primeiro dia ou da primeira semana, já começar pegando as frases mais importantes e geralmente eu, Fabrício, começo a falar com mais ou menos 2 semanas a 1 mês, né? Vocês vão poder ver vídeos meus antigos aqui no canal, que tem vídeos meus falando árabe depois de 2 semanas, se não me engano, falando japonês depois de 1 ou 2 meses ou 3 meses. Então, é lógico que você não vai falar bem, é lógico que você vai cometer 1 milhão de erros, mas o mais importante nessa fase é manter a sua motivação alta, né? Então eu gosto muito, né? Como vocês ouviram no meu último vídeo sobre motivação, eu gosto muito de conhecer pessoas novas, de fazer novos amigos. Então, é muito fácil, você adiciona pessoas nesses grupos ou encontra pessoas estrangeiros online, você faz amigos e começa a falar. Então você pode até começar a falar por exemplo, você já fala inglês e você quer aprender, por exemplo, francês. Então você começa a falar com a pessoa em inglês e tal, aí vai jogando um francês aqui, um francês ali e tal. Depois de um tempo isso pode evoluir para você falar só em francês e a pessoa te ajuda, te corrige, né? Sempre isso pode ser uma coisa muito boa. Eu, para mesmo línguas que eu não falo, eu tento já procurar amigos, como eu falei, depois de 2 semanas, 1 mês, que eu já sei uma base da língua, né? Então você já sabe como falar eu quero, eu sou, eu venho de, né? Tipo, eu venho do Brasil, eu sou do Brasil. Essas coisas mais básicas, ou o que você faz, o que você fez hoje. Essas coisas mais básicas que a gente usa com muita frequência, especialmente quando a gente está conhecendo uma pessoa nova, eu recomendo muito você pensar isso, né? Em português, quais são as frases que você mais usa no primeiro mês quando você conhece uma pessoa nova, né? Então vai ser sempre isso, o que você faz, onde você mora, de onde você vem, sempre isso e um pouco mais. E aprendendo essas frases você já vai ter um pouquinho da noção da gramática, né, de como funciona, se é sujeito, verbo, objeto, sujeito, objeto, verbo, coisas desse tipo. Então você já vai ter alguma noçãozinha e mesmo que você escrever errado,
não tem problema, a pessoa não vai ficar ofendida que você está destruindo a língua dela, não. Eles geralmente são muito abertos, especialmente quando está fazendo troca de idiomas, né? Então a pessoa sabe, ele está aprendendo e tal, vou corrigir. Imagina você ficaria bravo se alguém viesse em português falar eu querer comida? Lógico que não, né? Se fosse uma pessoa que está morando 10 anos no Brasil, é uma coisa. Mas uma pessoa que começou a aprender português faz uma semana, ou um mês, ou 2 meses, é compreensível. E você vai ajudar. Não, eu quero comida, né? Você vai corrigir, a pessoa entende que tem que conjugar e tal. Então essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu adoro começar já desde o primeiro mês, assim, 2, 3 semanas, um mês, já começo a procurar pessoas e começo a escrever algumas coisinhas. Oi, eu me chamo Fabrício, sou de tal lugar, como você chama, tudo bem, não sei o quê, e aí começa um assunto. Aí a pessoa escreve uma coisa que eu não sei. Hoje é a melhor coisa do mundo fazer isso via internet, com esses aplicativos, como eu dei dica no último vídeo, né? HelloTalk, Lingui. E é ótimo, porque você pode escrever e aí você não entende o que a pessoa falou, você joga no Google Translate, e ele vai te dar a resposta. E mesmo assim você não entendeu, aí sim você pergunta, você poderia me explicar o que significa isso? É lógico, mas é uma facilidade muito grande. E quando você quer falar e você não sabe uma palavra, você quer falar, por exemplo, eu ontem comi frango, e você não sabe como dizer frango. Você vai no Google Translate, lá no Google Tradutor, e procura como dizer frango na língua que você quer, inglês, francês, etc. E aí você coloca. Perfeito, é uma coisa muito fácil, porque tem um tempinho para pensar e aí você já aprende a palavra frango. É lógico que tem outros jeitos, né, umas maneiras melhores para você guardar essas palavras, né, como flashcards, assim por diante, que eu vou falar em vídeos no futuro. Mas esse é um método que eu utilizo muito, 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 de começar a falar já desde o começo. Seja escrevendo, principalmente escrevendo, porque é mais fácil, né? Você lê, escreve, usa o dicionário. Seja falando, às vezes, por Skype também com umas pessoas. Se a pessoa tiver a paciência para te ajudar, ou se você tiver um professor, por exemplo, né, se você estiver pagando um professor, em sites que existem, que tem professores online, também é uma ótima você já ir começar a falar desde o primeiro mês, eu diria. Então já falar, aprendendo, né, pergunta para o professor quais são as frases mais úteis que eu preciso, né? Esquece um pouco de gramática no começo, pensa mais nas frases e nas palavras, no vocabulário mais útil que você vai precisar, e isso vai te ajudar muito a começar a falar mais rápido, que vai te dar mais motivação para continuar falando mais e fazendo novos amigos. Isso é um ciclo vicioso. Então, essa é a minha recomendação do dia. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, dê um like aqui e até o próximo vídeo, galera. Falou!